tempo passa e rápido, né? Hoje pela manhã, algumas horas atrás, nós estávamos aqui e agora voltamos aqui novamente. Eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos acompanhar a leitura. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele disse a Aminon: por que emagreces tanto? Vocês pensam que paixão não emagrece? Emagrece sim, ó. Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na cama, finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da mão dela. Então Davi disse a Tamar em sua casa: vai à casa de seu irmão e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Moça prendada. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou-se comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E eu serviria, e tu serias visto como os loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe devotara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou as túnicas talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Olha, ele já até sabia, hein? Porque ele nem viu, mas adivinhava também que a situação era mais ou menos nisso aí. Ora, pois, minha irmã, fica quieta, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada, devastada, na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem bem nem mal, porque odiava Aminon por ter este forçado a sua irmã. Esse é o texto da palavra de Deus. Eu gostaria que nesse instante nós pudéssemos
orar. Nosso Deus, a Tua palavra está aqui, exposta diante dos nossos olhos. O que nós pedimos ao Senhor é que nos dê clareza para entendê-la e que, entendendo a Tua palavra, ela renove a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É isso que eu suplico ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já parou um pouco para pensar no que eu vou dizer, mas a questão é a seguinte: como é que eu posso contribuir? Presta atenção. Como é que eu posso contribuir para que os meus filhos abandonem a fé? O que eu posso fazer para que os meus filhos abandonem a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus? Qual que é a minha colaboração enquanto homem de Deus, alguém criado no Evangelho, criado na igreja, e que tem as minhas atitudes colaborado tanto para que os meus filhos cresçam descompromissadamente com a Bíblia? Porque uma coisa é quando você envida esforços para que aqueles de quem você cuida e estão sob a sua responsabilidade, eles, de certa forma, permaneçam alinhados com a Bíblia. Você faz todos os seus esforços por isso. E às vezes não consegue. Nós vemos histórias, por exemplo, na Escritura Sagrada, de homens crentes que tentaram ser um grande modelo, um grande exemplo na vida dos seus filhos e não conseguiram. Você pega a história de Samuel. De Eli, as pessoas podiam falar, mas de Samuel não. Quando você chega em 1 Samuel, no capítulo 12, ele diz assim: de quem roubei? A quem defraudei? Diante de todo Israel. E ninguém pôde falar absolutamente nada contra ele. Mas aprove a Deus que os seus filhos saíssem da mesma forma, mas não da mesma forma que o pai, né? Da mesma forma porque saíram da mesma mãe, esposa dele, mas não saíram com a mesma piedade, com o mesmo temor e com a mesma convicção religiosa que o seu pai tinha. Quer dizer, isso não era algo complicado do ponto de vista de Samuel, porque ele tentou, ele agiu. E é isso que às vezes eu fico pensando com relação a gente. Com relação a gente, quando você vê o fracasso na vida do seu amigo, do seu irmão, do seu colega, ou mesmo do seu filho, mesmo você tendo envidado todos os esforços para que isso não acontecesse, eu creio que traga mais paz. Eu tentei, eu não fui leviano, eu não agi de maneira ímpia. Agora, quando eu ajo de maneira ímpia, quando eu ajo de forma leviana, quando eu não sirvo de modelo, aí é mais duro quando a pancada vem. Aí ela entorta o nosso lombo com mais intensidades de traumas, porque não fiz nada. Fui um pai omisso, pequei, não incentivei, não conduzi, não formei bem o caráter dos meus filhos e eles deram no que deram. Eu não estou dizendo que são bandidos, que entram em esquemas, que roubam, que se viraram traficantes, não é nada disso não. Mas é no que diz respeito à Escritura, ao modelo bíblico, a serem preparados como cidadãos dos céus. E esse texto que a gente viu, ele vai tratar um pouco exatamente sobre isso. Porque o propósito dele é mostrar como algumas coisas que nós fazemos acabam atingindo os nossos filhos e as nossas famílias de forma tão negativa, que aqui e ali eles começam a abandonar e sair dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, elas começam, nos dias de hoje, criar os seus filhos para que eles sejam filhos bem-sucedidos, economicamente falando, intelectualmente falando, financeiramente falando, mas eles se esquecem de criar os seus filhos para que eles sejam cidadãos do reino de Deus, cidadãos dos céus. E uma coisa é ser cidadão de lá, outra coisa é ser cidadão daqui. Os valores corruptíveis deste mundo, eles levam, infelizmente, as pessoas a pensarem que as relações agregadas ao conhecimento, à economia, às finanças, ao dinheiro, ao status quo, é mais importante do que a vida de humildade, a vida de quebrantamento, a vida de piedade, a vida de oração, a vida de devoção, a vida do conhecimento de Deus, porque nós não preparamos os nossos filhos para viver nessa estrutura de mundo. Isso aqui é passageiro, é efêmero. Nós preparamos os nossos filhos para serem cidadãos do reino dos céus,
para fazerem parte de uma estrutura cósmica na qual a redenção em Cristo é que nos coloca lá. E ela é evidenciada na nossa vida através de atitudes, de atos que aqui e ali se demonstram para que as pessoas vejam em nós essa diferença. Eu me lembro, algum tempo atrás, de uma matéria que eu li de um menino que tinha 10 anos de idade. Esse menino, com 10 anos de idade, estava aprontando um roteiro de terror no estado de São Paulo. Já havia matado várias pessoas com 10 anos. E os pais não acreditavam naquilo. Até que o filho, baleado num confronto com a polícia, morreu no meio da favela. Num confronto armado. 10 anos. Pouquinho mais velho do que os nossos que estão aí nos nossos bancos. Quando a gente não prepara os nossos filhos para que eles sejam cidadãos do reino, consequentemente a gente pode estar formando um outro tipo de caráter na vida deles. Eu falei dessa situação específica, mas infelizmente a gente vive, parece que numa perspectiva de vida onde as coisas que norteiam o nosso coração e são mais importantes são as coisas relacionadas a valores financeiros, aquelas coisas que nós vamos adquirindo. Semana passada eu falei um pouco da história de Davi, quando ele estava para morrer e Salomão iria sucedê-lo. E ele deu conselhos extraordinários para Salomão. E disse: Salomão, se você quiser ter sucesso no teu reino, faça isso. Aqui, anteriormente a Salomão, nós temos as atitudes de Davi de forma vexatória, influenciando a vida do seu filho e da sua família de maneira profundamente negativa. Essas coisas acontecem conosco aqui e ali. Nós precisamos aprender a formar os nossos filhos como cidadãos dos céus. E nisso nós temos uma grande responsabilidade. Não é a escola que forma caráter de filho. Não é a escola que educa. Pelo amor de Deus, onde você pensou uma coisa dessa? A escola, quando toma um viés estruturado dentro de uma perspectiva esquerdista, maligna, de uma política satânica, ela conduz o seu filho à guerrilha. Ela faz com que ele vire comunista. Ele faz com que o sentimento nacionalista no coração dele torne um fascista. Esse é o propósito educacional de uma estrutura de educação fora da Escritura. Portanto, a responsabilidade dos pais dentro das suas casas, ela é, sem dúvida alguma, necessária, relevante para que, a partir do berço, ele seja formado para ser cidadão do reino e não daqui. Mas, às vezes, é status, mesmo que os nossos filhos vão para o inferno, que eles sejam bons aqui, sejam aplaudidos nessa vida. Já pensou? E aqui a gente passa poucos anos. A vida eterna e a morte eterna, nunca mais se sai dessa condição. Esse texto aqui nos ajuda a entender um pouco sobre a importância dos pais na grande tarefa de ensinar os seus filhos. Essa história de Davi com seus filhos envolve uma trama dramática de tristeza, de sofrimento, de dor, tanto por parte do pai quanto por parte do filho e de toda a família de Davi. Os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, eles eram originalmente só um livro na Bíblia hebraica. A Septuaginta dividiu esse livro em 4 livros: 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Eles ficaram conhecidos na época como Basileion, da onde vem a palavra os 4 livros do reino. Era assim que eles eram conhecidos. Ele foi designado e mudado de posição quando Jerônimo, um erudito também dos tempos antigos, que traduziu, e na verdade da Septuaginta ele escreveu a Vulgata Latina, ele dividiu os livros em 4 e renomou-os como os 4 livros dos reis. Por quê? Porque ele cobre uma história de 600 anos da institucionalização do primeiro rei até o último, que foi Zacarias, e que foi deportado para a Babilônia. Então ele cobre todo esse período, e por isso Jerônimo chamou esses livros de os 4 livros dos reinos, ou os 4 livros dos reis, por conta de toda essa extensão que cobria a história de Israel.
E esses livros são livros importantes, porque eles mostram a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Ele mostra a institucionalização de Israel como nação. Ele mostra o surgimento do primeiro rei de Israel, o primeiro monarca de Israel. Ele mostra as grandes mudanças que aconteceram na política e mesmo nas questões religiosas, fazendo com que o último dos juízes, que foi Samuel, se tornasse o primeiro dos grandes profetas em Israel. Há toda uma mudança no contexto ali, onde Israel vai tomando forma, vai sendo uma nação forte, vai se adequando e se estruturando para que fosse e que se tornasse um povo independente do ponto de vista de todas as outras guerras e circunstâncias negativas que ele tinha enfrentado quando saiu do Egito até chegar em Canaã. Era um povo livre e que teve escolhas a fazer, mostrando o grande poder de Deus na reedificação e na estruturação desse povo. Mas esses livros também contam a história trágica de muitas pessoas, trágicas de muitos reis. Eles mostram, por exemplo, Saul, que foi um rei pagão, que foi consultar mortos. Ele fala a respeito de Manassés, que veio da linhagem de Ezequias e que foi um homem que sacrificou os filhos dele no fogo. Ele conta a história de grandes homens de Deus que envolviam a história da redenção, mostrando a tragédia, a miséria de grandes reis e de grandes reinos por conta da desobediência. E Davi é um daqueles que fazem parte, que compõem uma história de extremo sucesso, mas também de extremo oposto ao sucesso, de extremo fracasso. No que diz respeito à sua casa, à sua família, à sua vida como pai, ele foi um extremo fracasso. No que diz respeito à política, à sociologia, à economia, à expansão do reino, à capacidade estratégica, ao poder de vencer batalhas, inigualável. Ninguém antes dele e nem depois. Ninguém. Nunca Israel viveu tão próspero e tão poderoso quando ele tinha à frente do reino dele um homem chamado Davi. Mas este homem chamado Davi mostra o que são as vicissitudes, as transformações de caráter de um ambiente para o outro. Dentro da casa dele, ele foi uma falência, ele foi deplorável, ele foi um devastador das emoções, da vida e da família dele. Davi, em algum momento, deixou de colaborar com os seus filhos, até mesmo por conta do seu próprio testemunho. E muitos deles abandonaram a fé. E no mínimo 4 deles aqui morreram de forma trágica, como consequência dos erros que o pai dele cometeu, ainda que fosse rei. Ele era rei, mas ele não era Deus. Dinheiro, status, fama, conquistas das coisas desta vida serve muitas vezes para nos fazer prepotentes, soberbos e arrogantes. Mas eles não são um escudo protetor de quando Deus quer julgar a nossa vida, quando Deus quer massacrar o nosso ego, quando Deus quer entrar na nossa família. Ele entra, seja qual for o número na sua conta bancária. Ele fez isto com este homem aqui. E ele faz isto com qualquer um a quem ele queira disciplinar e ensinar. Portanto, Davi aqui colaborou em muito para que os seus filhos abandonassem a fé. E o que é que ele fez? O que é que ele fez que colaborou para que os seus filhos acabassem desviando-se da fé? O que Davi, em algum momento da sua vida, deixou de lado? O que é que ele abandonou? O que é que ele colocou em segundo plano e que atingiu o coração da sua família? A primeira coisa, ele deixou de lado a Bíblia como palavra de Deus. Vocês pensam que tem segredo aonde? Nenhum. É sempre a mesma coisa. Ela só é posta e pregada de forma diferente. É a mesma coisa. Davi deixou de lado a Escritura. E quando ele deixou de lado a Escritura, ele demonstrou para a vida dos seus filhos e da sua família que não existia algo tão profundo e tão poderoso a qual ele deveria se submeter. Ele mostra as suas falhas de caráter porque ele abandona a Escritura como um ponto referencial da sua vida. Ele deixa a Escritura em segundo plano dentro da sua própria relação com Deus e isso atinge a vida dos seus filhos no futuro.
ou num presente bem próximo. Quando nós desconsideramos a Escritura Sagrada, consequentemente, estas coisas vão servir de problemas dentro da vida da nossa casa e da nossa família. Ele abandonou a Bíblia, pensando que pudesse levar os seus filhos, a sua família, as questões éticas da sua vida e do seu lar, de uma maneira tranquila. Ele enganou-se, profunda e terrivelmente. O erro que nós cometemos. E eu vou tentar provar para vocês o que eu estou dizendo. Veja aí o que a Bíblia diz no verso 1 e no verso 2. Tinha Absalão, filho de Davi, uma irmã belíssima, é o que diz o texto aqui. O nome dela era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa contra ela. É óbvio. É óbvio. Ele sabia que essas coisas estavam fundamentadas na Escritura. Ele sabia que Levíticos falava a respeito disso. Ele sabia que existia uma lei, uma Torá, e nessa lei, nessa Torá, era proibido. Primeiro, que o irmão tivesse um relacionamento sexual com a irmã. E segundo, que ele usasse de força para possuir uma mulher. Ele sabia. Isso estava muito claro na mente dele. É por isso que o texto das Escrituras dizem que ele viu que era impossível tomá-la como mulher. Porque como é que ele ia fazer isso? Não é porque ele não poderia casar com ela. Ele poderia. Tamar, mais para frente, no final do texto, do capítulo, vai dizer: me peça para o seu pai o rei, porque ele vai me dar a você como esposa. Porque ela era a meia-irmã dele. E nesse sentido, o casamento poderia ter acontecido, como aconteceu com Abraão, por exemplo. Mas aqui a situação era diferente. Ele não tinha intenções de casamento, de estruturação de família com a irmã dele. Ele queria outra coisa dela. Mas ele sabia no fundo do seu coração que ele estava errado, que aquilo ia contra as regras, contra a lei, contra a Escritura, contra a verdade. E é por isso que está escrito aí no verso 1 e no verso 2. Porém, quando nós vemos a história de adultério de Davi, é a mesma coisa. Lembram? Houve um momento na vida de Davi que ele se esqueceu da Escritura, da palavra de Deus. Quando você olha o verso 6 e o verso 7 desse texto aqui, quando você olha o verso 6 e o verso 7, no texto de 1 Samuel capítulo 12, você vê Davi quebrando exatamente dois mandamentos. Ele quebra o mandamento de não matarás e ele quebra o mandamento de não adulterarás. Ele sabia que aquilo era alguma coisa errada contra Deus. Quando nós olhamos a história do adultério de Davi, nós vemos o que ele fez contra Urias e contra Betseba. A atitude dele. E ele sabia que aquilo era errado, que aquilo era contra a lei, que aquilo era algo vexatório. Ele desonrou a Deus e trouxe grandes vergonhas ao nome de Deus e a Israel pela atitude que ele havia cometido. Mas às vezes é assim que acontece. Nós nos esquecemos da Bíblia, nós nos esquecemos da Escritura, nós nos esquecemos da palavra de Deus. Davi era um homem conhecedor da Torá, ele era um escritor bíblico, ele havia escrevido salmos, ele havia escrevido poemas da Escritura. Ele não era um homem sem conhecimento de nada a respeito de Deus, ao contrário. A história de Davi foi a história de um homem que quis colocar-se acima da lei, quis colocar-se acima da Escritura, quis colocar-se acima de Deus. E foi exatamente esse tipo de replicação que aconteceu na vida do filho dele. Quando nós colocamos a vida e a palavra de Deus de lado na nossa vida, nós a escanteamos, nós corremos um grande perigo de ver as tragédias acontecerem tanto dentro da nossa família, em nós de forma pessoal, como naqueles que estão à nossa volta. É aquela ideia do tal pai, tal filho. Assim como o pai se achou acima da Escritura e quebrou mandamentos de forma absolutamente evidentes e proibitivos na Bíblia, assim também fez o filho. Agiu contra a Escritura, agiu contra a palavra de Deus. Lá em Levíticos 18:9 fala a respeito disso. Lá em Levíticos capítulo 20, verso 17, fala a respeito disso. Fala a respeito da santidade na vida do povo. E ele sabia que não podia agir assim. Na estrutura política do Egito,
era muito comum que irmãos se casassem com irmãs, até mesmo por conta da ideia que eles tinham de divindade entre os membros da família. Os atenienses e os espartanos também casavam irmãos contra irmã, com irmã, no sentido de fortalecimento do reino. Mas Israel não podia. Israel não. O Deus de Israel era santo e ele de forma alguma aprovava esse tipo de coisa. Tanto é que estava na Escritura e qualquer israelita pequenininho, criado na Escritura como estes haviam sido criados, sabiam que existiam regras, existiam leis e essas leis não poderiam ser quebradas. Mas quando nós perdemos a perspectiva da Escritura na nossa vida e deixamos de replicá-la na vida dos nossos filhos, nós corremos um grande perigo, um grande erro de muitas vezes deixarmos a orientação bíblica ser de lado e sermos levados pelos desejos pessoais e os sentimentos do nosso próprio coração. Corremos o risco de andarmos por caminhos que não trarão o verdadeiro prazer para a nossa vida. Quando nós perdemos o basilamento da Escritura Sagrada, aquilo que nós fazemos, consequentemente, é resultado de um coração idólatra, de desejos pessoais, de vontade própria. Isso em qualquer área de atuação nossa como cristão. Davi havia perdido isso. A Bíblia ficou de lado na casa dele. Consequentemente, os seus filhos, quando orientaram o seu coração sobre as coisas que eles queriam, eles orientaram o seu coração sobre os desejos pessoais, sobre o que eu quero é porque eu quero. Não com base no eu não posso isso, porque isto fere e desonra a Deus. E é exatamente isso que acontece nas famílias nos dias de hoje, principalmente aquelas que são cristãs, dentro da base da própria igreja. Onde muitos irmãos, irmãs, pais, eles sequer incentivam os seus filhos a uma vida devocional. Os seus filhos são orientados, eles são conduzidos a ganharem dinheiro, a passarem cursos que lhes dê rentabilidade futura, que dê a eles condições de criar os seus filhos na burguesia e com uma estabilidade econômica fenomenal. Eles incentivam os seus filhos a procurarem a independência no sentido financeiro, de poderem escolher boas profissões, para que nestas profissões eles se respaldem de uma vida econômica excelente, a qual os seus pais tiveram por conta dos seus avós e assim sucessivamente. Mas sempre que nós perdemos o viés bíblico, sempre que nós perdemos a perspectiva bíblica, nós começamos a achar que o que há de importante a dar aos nossos filhos são as coisas que nós conquistamos. E iludimos os corações deles, dando a eles esse tipo de coisa. Nos esquecemos que o que deveríamos deixar para eles é a Escritura como a grande verdade de Deus, que vai ajudá-los a trilhar os caminhos corretos, encontrando sempre aquilo que agrada a Deus e que o honra, para que eles façam e para que eles exerçam as suas funções. Infelizmente, no meio da igreja hoje, cada dia mais nós vemos menos compromisso com a Escritura, menos compromisso com a verdade, menos compromisso com a palavra, menos orientação do ponto de vista familiar para que haja comprometimento com a Bíblia e com as verdades de Deus. Nós entramos naquela da Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, é o meu jeito. Então nós temos que reavaliar a nossa vida sempre, porque o meu jeito nem sempre é o jeito que agrada a Deus. E se este meu jeito não agrada a Deus, ele precisa ser mudado. Eu preciso estar na plana do carpinteiro de Nazaré, para que ele mude a minha vida. Não existe essa perspectiva da Gabriela Cravo e Canela. Eu não posso dizer que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, cresci lutando e vou morrer lutando para ser diferente e mais amoldado aos princípios bíblicos e à vontade de Deus. Mas esse é o meu jeito e é assim pronto, não funciona. Gente que conhece a Bíblia não pode agir dessa forma. E sempre que a gente se esquece da Escritura, a gente se esquece que ela é o caminho pavimentado para que a gente ande, e andando nele, a gente descubra a partir da Escritura o caminho correto de qual nós vamos honrar a Deus como cidadãos dos céus. Talvez esse seja uma falha muito grande nos dias de hoje.
damos tudo aos nossos filhos, né? E eles têm necessidades das mais variadas. E aí ainda o marido sofre grandes pressões quando ele não consegue dar aos filhos o que a mulher quer. Não é nem o que o filho precisa. Mas aquilo que é de mais importante hoje está sendo escasso na vida do povo evangélico, que é conduzir os filhos na Escritura, na verdade de Deus. Para que quando eles pensarem diante das situações difíceis que eles precisarão decidir, eles pensem segundo a Bíblia. Eu não posso fazer isto com a minha irmã, e o meu desejo está impuro, imoral, sujo, e eu vou orar ao meu Deus para que Ele tire isso de mim, porque isso não o agrada. A palavra de Deus me ensina assim. Agora, quando eu me torno referência para mim mesmo, e perco completamente o referencial da Escritura, eu não consigo ver alguém que seja maior do que eu, e nem do que os meus desejos. Eu os sacio, eu os coloco em prática, porque eles dão prazer a mim e a minha vida. Enquanto que as Escrituras dizem que o que nos dá prazer é a lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Esse é um dos problemas sérios que nos levam a ver o abandono da nossa família em relação à comunhão com Deus. Quando perdemos na nossa família a perspectiva bíblica de analisar, de pensar e de fazer as coisas. Cuidado. Cuidado. Segunda coisa que levou os filhos de Davi, a sua família, ao abandono das verdades de Deus, uma coisa que a gente pode fazer e que colabora para que os nossos filhos abandonem a Bíblia, sabe qual que é? A falta de integridade. É aquilo que você prega, mas não vive. Sabe? Pregar e não viver, é isso. Falta de integridade. Verso 3 até o 20. Ele relata a história de como chegou ao final trágico o estupro, a violência sexual cometida de Aminon contra a sua irmã. Está relatado aí de forma óbvia. Esses versos nós vemos a negligência de um pai que não conhece os seus filhos. Jonadab conheceu no olhar, Davi não. Que coisa incrível. Essas coisas são bem perspicazes na Bíblia, né? Homens ímpios com astúcia, às vezes conhecem mais dos filhos da gente do que a gente. Pelo menos no caso de Davi foi o que aconteceu. Ele foi seduzido pelo primo dele que se chamava Jonadab, que quando ouviu, viu. Disse, mas você está magro por quê? Já pensou na sua casa, o seu filho engordou, emagreceu, você não percebeu? Não tem lógica isso, ele convive com você, né? Toda hora. Os meus, quando emagrecem e engordam, eu sei. Falo, mas você deu uma engordadinha, o que é? Aí você fala e já fica até nervoso com a gente, né? Mas você fala para até incentivar, né? Você sabe. Agora, um estranho olhou para o filho de Davi e disse, por que você emagrece? Eu não disse para vocês que paixão emagrece? Emagreceu, apaixonado. O verso 3 e 4 sobressai a astúcia. No verso 5, o conselho terrível daquele que se dizia amigo. Ele não precisava de dizer para o cara usar da força para a menina de forma tão clara. O que ele disse já significava e simbolizava isso. O verso 6 e 7, o pai do menino, que é o Davi, vai lá e não vê. Até Absalão sabia. Absalão olhou para Tamar quando ela saiu da casa, foi enxotado e disse, você teve com seu irmão? Você teve com Aminon? Tive. O Jô Soares tinha um quadro antigamente, né? E dizia assim, tem pai que é cego. Não, tem pai que quer se fazer de cego. Ele não quer enxergar o que é evidente, o que é claro. A falta de atenção em perceber algumas mudanças que aconteceram na vida dos filhos de Davi levou Davi a pagar um preço altíssimo. Porque isto aqui era a replicação dos seus próprios erros. Era a demonstração planificada daquilo que ele fez e da maneira com que ele agiu, leviana. Contra Urias, contra Aitofel,
contra os grandes homens que faziam parte da família de Betseba e que ele desonrou, que eram amigos dele, que andavam com ele, que tinham um vínculo com ele, eram homens do alto escalão do seu governo, e ele desonrou esses homens. Ele os ofendeu. Da mesma forma com que Aminon fez, Davi fez. Ou vocês acham que Davi, se não fosse ninguém, Betseba tinha ido para a cama com ele? Eu quero só tentar arrumar o que parece que ela foi porque ele era poderoso. Não é isso, não. Ele tinha patente, ele era o rei de Israel. Vem aqui, deita na cama porque eu quero você. Depois ela mandou ela embora e ela disse para ele assim: eu estou grávida. Ah, louco, hein? Ali era acertado também, hein? Quando Deus quer trazer a vergonha da gente à tona, Ele faz essas coisas. Quem expôs Davi e Betseba foi o próprio pecado deles. Deus trouxe à tona porque eles desonraram a Deus. Eles agiram assim. O próprio Davi, depois, não percebeu que o próprio Absalão, filho dele, queria matar o Aminon. Coisas que Jonadab também percebeu. Verso 32 do próprio capítulo 13. É interessante porque, às vezes, a falta de percepção, o desejo de não vermos as falhas de caráter dos nossos filhos, faz com que a tragédia ela se desponte, não somente dentro da nossa família, mas na sociedade como um todo. Quando Deus anunciou a disciplina sobre Davi, lá no capítulo 12, versos 5 e verso 6, sabe o que isso significava? Que essa disciplina viria sobre Davi porque Deus é justo e Deus é santo. E Deus quebra a vida de Davi por conta dos pecados que ele cometeu. E sabe o que ele faz? Ele deixa de disciplinar os próprios filhos, sabendo o que a disciplina de Deus trouxe sobre ele. Falta de integridade total. Dos versos 11 até os versos 12, sabe o que acontece aí? A narrativa segue mostrando a luta de uma mulher indefesa, violentada, estuprada, sendo desonrada forçosamente a se deitar com o próprio irmão, não tendo para quem socorrer, não tendo a quem gritar, porque o irmão era o dono da casa, era o homem que seria provavelmente aquele que ocuparia o trono de Israel, ele seria rei no lugar do rei. Eu fico imaginando ele pensar o seguinte: se o meu pai rei fez isso, eu que serei rei no futuro, posso fazer também. Não ligou para a Escritura porque ele pensou que estava acima da punição. Ele era filho do rei. E aí dos versos 12 até o verso 15, aquela que ele disse que amava, foi aquela por quem ele sentiu repúdio e nojo. Sabe quando a gente é ávido por conquistar alguma coisa, depois que conquista aquilo perde a valor para a gente? Aconteceu isso com ele. Só que aqui se trata de um ser humano, né? Da mulher da vida dele, que ele jurava que amava e que ele era apaixonado, emagreceu por causa dela. Depois que ele teve o que ele queria, na verdade ele não a tinha no coração verdadeiramente. O que ele tinha eram outros tipos de desejos e vontades, mas não um compromisso de amor e de fidelidade. Porque se ele tivesse, ele teria esperado para casar-se com ela, para amá-la, para honrá-la. É o que acontece com muitas moças e rapazes dentro da igreja. Às vezes acham que juras de amor, somente para querer levá-los para a cama, é o suficiente, que depois que leva, é simplesmente um objeto descartável. Pode ir embora que eu não quero mais você. Já conquistei, já tive o que eu quis. Cuidado, moça. Cuidado. Isso aqui está na Escritura. Aconteceu com Aminon, o filho do rei. A mulher parecia impossível. Quando ele conquistou, levou para a cama, ele disse: pode ir embora, que agora você não me interessa mais. Cuidado com os interesses pelos quais as pessoas te procuram. Saiba avaliar se os interesses são para a constituição da glória de Deus na sua vida e família, ou simplesmente porque você é um objeto de desejo. Cuidado. Quando Tamar diz que ele não deveria cometer aquela loucura, é por quê? Porque em Israel não se fazia isso. Era loucura agir daquela maneira tão insana
como ele estava prestes a agir. Quando a gente faz do nosso coração uma fábrica de ídolos, cujo maior deles é o nosso próprio ser, nós acabamos tratando as pessoas que deveriam ser tratadas com respeito, com amor, por serem imagem e semelhança de Deus, nós as tratamos com ódio, com rebeldia, com rancor, com mágoa. Isso não tem nada a ver em você não gostar de uma atitude ímpia de uma pessoa. Tem nada a ver. Ódio, rancor, mágoa são outras coisas. Foi exatamente isso que ele fez aqui, está escrito do verso 16 ao verso 19. E ele fez isso porque ele pensou num determinado momento que estava acima do próprio Deus. É o que acontece com a gente. Isso que aconteceu com Tamar foi uma violência sexual, foi um estupro. A lei do estupro hoje é gravíssima. Naquela época também era. Na verdade, ele deveria morrer, mesmo sendo filho do rei, porque ele transgrediu a lei, tomando e impossibilitando uma mulher virgem de gritar e de pedir socorro. Ele deveria morrer segundo a lei. E o pai teria peito de fazer isso? Davi quebrou o 6º e o 7º mandamento, e o filho dele quebrou o 10º mandamento. Então, quando a gente olha a Escritura, a gente vê da necessidade de que as famílias cristãs, elas precisam de ter pais que sejam íntegros, valorosos, que vivam com santidade, com integridade, que procurem ser irrepreensíveis na sua conduta. Quando nós falamos da história deste nosso irmão Davi aqui e do filho dele, ela não acaba aqui, porque depois nós temos uma outra história trágica na vida de Davi, que é com Absalão. E depois nós temos uma outra história trágica na vida de Davi, que é com Adonias. E depois nós temos uma outra história trágica na vida de Davi, que é com Salomão. O irmão que matou o outro porque cobiçou o reino. Essas coisas foram se desencadeando na vida desse homem. Ele não era íntegro, pelo menos nesse momento. Ele mostrou falta de integridade. Se ele se arrependeu diante de Deus, ele escreveu o Salmo 32 e 51, ele deveria ter chamado a família dele, ele deveria ter se reunido com os filhos, ele deveria ter sentado com os seus e dito: pequei contra Deus, fiz o que não devia. Ou tomar uma atitude quando Aminon fez isso, ter conhecido e percebido as falhas de caráter do seu filho, como todos os outros perceberam. Mas não, quando a gente quer alisar a coisa, porque a gente não tem moral para fazer a chamada de atenção e a disciplina, às vezes nós colaboramos para a tragédia, para a morte e para a disseminação da desgraça na vida da nossa própria família. O melhor caminho, se arrepender, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir graça a Deus. Falta de integridade. A questão que eu pergunto para você é: que tipo de filhos nós estamos criando com os testemunhos que nós temos dado dentro da nossa casa? Só isso. Aí você responde. Será que, se dependesse do meu testemunho e da minha vida, meu filho seria salvo? Outra pergunta. Não estou falando de você que paga a conta em dia, não, tá? É muito mais do que isso. Porque eu pago as contas em dia. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que paga as contas em dia, os filhos estão tudo perdidos. A família está completamente defenestrada. Não é nesse sentido que eu estou falando. Bom? Se dependesse do seu comportamento, da sua ética, da sua integridade para com Deus, de que os seus filhos vissem em você uma pessoa de compromisso com a Bíblia, uma pessoa íntegra diante de Deus, com santidade, com valores cristãos, permanentes e presentes na sua atitude de ser, e vissem nisso alguma coisa que os levaria a Cristo, eles viriam isso em você? Essa é a pergunta. A falta de integridade é o que leva, muitas vezes, lá dentro das nossas casas, os nossos filhos crescerem abandonando a Escritura e a verdade de Deus. Pais que mentem, que enganam, que brigam, que xingam, falam palavrões dentro da própria casa, conflitos intermináveis, e não veem, eles não veem arrependimento, pedido de perdão, quebrantamento, oração em conjunto. Por quê? Todos nós brigamos e temos as nossas discussões.
É mentira minha. Até você que está vendo a gente aí no Brasil e no mundo afora. É mentira minha. Nem o casamento de Cristo com a igreja é perfeito. Não por parte de Cristo, mas por parte da igreja. Será? Nós estamos sendo redimidos para que isso aconteça. É fato. O problema é a igreja. O seu também não é. Agora, é importante que as pessoas que convivam na nossa família, elas não vejam só os nossos conflitos, só o copo que nós jogamos no chão. Eu fico com uma raiva danada. Se jogar copo no chão na minha casa, o pau vai quebrar, porque um copo custa quanto? R$8? De jeito nenhum que eu deixo jogar um copo no chão, nem prato. Não adianta. Aí jogar, bate a cabeça na parede, dá murro no chão, aí é mais fácil, né? E também não deixe quebrar dente. Não deixe, Flavinho. Quebra braço, quebra dedo, quebra perna, dente não quebra. Quebrar um dente é complicado, meus irmãos, vocês não sabem o quanto. Às vezes essas coisas acontecem, né? Os conflitos, as brigas. Mas eles veem a reconciliação? Vem o pedido de perdão? Você é humilde para chamar o seu marido? Porque tem gente que o coração é tão diamantado, impenetrável, né? Que é a Gabriela Cravo e Canela. Eu sou desse jeito. Reavalia a sua vida. Reavalia. Eles veem você chamando, sentando, dizendo: olha, papai pecou contra Deus, porque eu briguei com a sua mãe, eu a ofendi, eu disse coisas que não deveria. Eu peço perdão a ela e peço perdão a vocês. E a mulher fazer a mesma coisa? Porque isso não é só papel de homem, não. Isso é papel de crente. Integridade é nisso. Não é você levar comida para sua casa, comprar fruta no Big Lar, fazer com que as coisas elas andem bem, ajustadas nas contas que você tem para pagar. Não. Não é isso, não. Integridade tem a ver com a sua postura de santidade diante de Deus, que vai atingir as questões e as esferas morais dentro da sua casa. Pense nisso. Quando se abandona a integridade, os pecados se multiplicam, as pessoas veem nas nossas atitudes, atitudes vexatórias, vergonhosas. Tão vergonhosa que a gente não é capaz de pedir perdão um para o outro. Mas tem coisas que a gente continua aí, muitas vezes nessa caminhada que a gente leva, né? A gente continua, de certa forma, contribuindo para que os nossos filhos abandonem a Deus. Como? Em terceiro lugar, quando nós confundimos amor com acobertamento de pecado, amigo. Verso 21 diz assim: achou aí o 21? Verso 21. Estou procurando aqui. Pronto. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ai, mãe, estou nervoso. Agora, imagine só, chega lá na sua casa, a notícia: olha, Minon estuprou a irmã dele. Fiquei nervoso. E aí, Davi? Não, vou pegar uma vara. Vai pescar, meu amigo. Você ficou nervoso, vai pescar. Tem cabimento uma loucura dessa? Ele ficou nervoso. As escrituras dizem que a ira dele se acendeu. Está escrito aqui. Mas não fez nada. Não tomou uma atitude que fosse uma atitude coordenativa, correta, que pudesse conduzir as coisas de maneira coerente com a verdade e com a palavra de Deus. Ele não teve um movimento que fosse um movimento em que a glória de Deus pudesse ser vista na atitude de um pai que não queria ser conivente com o pecado do filho. Ele confundiu amor com acobertamento de pecado. Ele confundiu amor com levantar o tapete e jogar a sujeira embaixo. Ele confundiu amor com falta de disciplina. Eu creio que Davi era um homem de um coração muito intenso, de amor pela vida dos seus filhos. Eu creio, quando eu leio isso aqui, as histórias de Davi, eu digo: poxa, esse cara foi um pai que ele amava intensamente os filhos dele. Quando um menino, que a Betseba engravidou,
ele recebeu a sentença da parte de Deus que o menino morreria, ele ficou aterrorizado. Ele orou e jejuou 1 semana, ele não tomou banho nem trocou roupa. Ele clamava a Deus dia e noite, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Quando Absalão foi perseguido pelos exércitos de Davi, Davi chamou Joabe, chamou os grandes generais do seu exército e disseram: por favor, não toque nesse menino, não o mate. Ele fugiu de Absalão porque vocês pensam que Absalão tinha peito e o exército dele tinha condições de enfrentar o exército de Davi? Nunca. Quando ele invadiu a cidade, os heróis de Davi disseram para ele: nós vamos fugir ou vamos enfrentar? Gente, era no enfrentamento só. Davi falou: vamos fugir. Porque ele não queria perder mais um filho. Ele tinha um amor, um sentimento muito intenso pela sua prole, sem dúvida. Assim como nós também temos. Agora, o que nós não podemos é agir de forma leviana, acobertando o pecado do filho, confundindo isto com o sentimento de amor. Porque o texto das Escrituras é muito sério. O fato de amarmos os nossos filhos mais do que a Deus pode levar homens sinceros e piedosos negligenciarem a correção na vida dos seus filhos, porque eles amam mais os seus filhos do que a palavra de Deus. Tamar tornou-se uma filha do rei excluída. Objetiva e logicamente falando, não poderia casar-se novamente. Que homem quereria naquela época uma mulher que já havia sido violada? Uma mulher que havia sido violada e que pairava sobre ela a suspeição. Suspeição, claro que sim. Claro que sim. Será que ele estuprou mesmo? Será que ele a forçou mesmo? Até que ponto isso é verdade? Vocês acham que isso aí não existe? Esse texto das Escrituras mostra o quanto Tamar ficou devastada por aquilo que aconteceu. O texto da Bíblia diz: então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a sua túnica de manga comprida, pôs sobre a cabeça e saiu andando como uma pessoa absolutamente transtornada com o que havia acontecido. Somente uma mulher sensível é capaz de se colocar nesse momento, nesse lugar, e dizer assim: se fosse comigo, o que eu faria? O texto diz que ela rasgou as vestes, jogou cinza, mostrando a humilhação e mostrando o quanto ela estava contristada, profundamente tomada de um sentimento de tristeza avassalador na sua alma, no seu coração. Saiu andando, sem eira nem beira, completamente desorientado do que fazer, encontrou seu irmão. Ela não era qualquer um, ela era filha de um rei. Fala a verdade para você bem aqui no seu cantinho de ouvido. Se eu fosse o rei Davi, tivesse tido a lucidez de fazer alguma coisa, eu tinha pego aquele cara que ajudou o Aminon e pôs ela para fora. Rapaz do céu. Cara, você fez isso com a minha filha. Você fez isso com a filha do rei. Nem este recebeu disciplina. Cachorro sem vergonha. É raio. Verdade. Ver uma mulher sendo violentada dessa forma, abusada e posto na rua como se fosse um pedaço de carne. E sabe o que o Davi fez? Ficou nervoso. Está escrito aí. Absalão, verso 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, como as coisas foram orquestradas milimetricamente, ele ficou nervoso, acendeu a ira, mas não fez absolutamente nada. Infelizmente é assim que pais tratam os seus filhos, né? Hoje em dia. Os filhos vão fazendo coisas que desagradam a Deus, vão desonrando a Deus, vão ofendendo a Deus, vão construindo a sua vida com base em estruturas absolutamente removíveis, flácidas, sem nenhum tipo de força, de poder, sem absolutamente nenhuma base
que seja profunda, e eles vão deixando. E eles vão deixando. E eles vão deixando. São filhos que saem, que voltam madrugada, porque já tem mais de 20 anos, 23 anos, 25 anos, chegam a hora que quer. Na tua casa ele não pode chegar a hora que ele quer. Ele está sob a tua tutela. Tem hora para chegar na sua casa. Pais que permitem com que filhos levem namorada para dormir em casa, na mesma cama e no mesmo quarto. Outros que são orientados pela bebida alcoólica dentro da sua casa, dando mau testemunho para os seus filhos, para as suas filhas, para as pessoas que estão lá. Perderam a noção de poderem tomar com moderação. Tomam a ponto de se embebedar. Xingamentos, palavrões, palavras torpes dentro das casas. Não tem uma semana, não tem a cada dia depois do outro que não tenham brigas, confusões, problemas sérios. E os filhos vão tomando conta e vão fazendo o que querem e vão agindo da forma que querem. Aí começam no cigarro, começam na balada, começam no sexo, e pais se calam. Quando vão tratar do assunto, tratam com ignorância em que demonstram a falta de amor. Eu vou dizer uma outra coisa aqui, muito séria para quem está ouvindo e para vocês aqui. Existe um problema muito sério hoje, inclusive com pessoas, irmãos e irmãs, que às vezes tiveram um problema no passado, que nem eram cristãos, tiveram um casamento, desse casamento tiveram filhos, e depois foram convertidas ao Evangelho, eles foram convertidos ao Evangelho, e eles contraem novas núpcias. E o marido não quer que seja disciplinado o filho pela mulher com quem ele casou, porque os filhos são dele. E a mulher não quer que o marido dê palpite nos filhos, porque os filhos são dela. Não case assim, amigo. Não case assim. Isso não tem fundamento bíblico. O indivíduo que assumiu a casa com a mulher que teve um filho, ou a mulher um marido com quem já teve um filho, esses filhos devem ser compartilhados como filho deles. Tem autonomia para disciplinar, tem autonomia para falar, tem autonomia para disciplinar com vara, se for necessário. Não entra nessa escala porque ela não dá certo. Não dá. Eu falo porque eu não vejo problema nenhum disso acontecer. Acontece. As pessoas não eram cristãs, se tornaram crentes, e hoje você pode ver as atitudes da sua esposa, do seu marido, pessoas absolutamente íntegras. Honram você. Aquilo que aconteceu no passado, da tragédia de um casamento, de um marido que era um desgraçado, de um marido que batia, do outro que era um viciado, de um outro que, o outro que abandonou e foi embora. Agora Deus te abençoou, te deu um bom homem, te deu uma boa esposa. Veio com filho? Veio. Ensina o seu filho a honrá-lo como pai, ensina o seu filho a honrá-lo como mãe. Deveria, no mínimo, ter isso. Principalmente quando pegamos desde cedo. Não é minha filha, não é meu filho. Mas, infelizmente, dentro do meio evangélico, inclusive, ocorre esse tipo de protecionismo, onde não admite-se que se fale nada contra a filhinha dela. Não se admite que se fale nada contra o filhinho dele. Não casasse! Não casasse! Criasse sozinho, vai se virar, criar filho sozinho. Casou e quer ter autonomia única e exclusiva de dizer, o marido não pode dizer nada, a mulher não pode dizer nada, porque é filho do bibelô. Onde é que está isso na Bíblia? Aonde? Não assumiu? Levanta a mão para o céu e diga, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu um bom homem, que honra os meus filhos e quer discipliná-los quando eles estão errados. Se ele não quisesse, mas ele quer o bem, porque criou como filho dele, é dele. Vou usar o Marcelo e a Lu ali como exemplo, mais o Marcelo. A Lu casou com o Marcelo, ela tinha o Felipe pequeno. Você sabe do que o Felipe chama o Marcelo hoje? De pai. Todo mundo pode falar o que for para o Felipe. O Marcelo fala, o Felipe é pai dele.
O Marcelo é o pai dele. E agora que ele converteu, glória a Deus, melhorou mais ainda. Mas nunca desrespeitou. Nunca. Trata como pai. Quantas vezes eu fui lá, estou lá, Felipe chega, oi pai. Não é oi Marcelo. É oi pai. Cuidado, para você não confundir acobertamento de pecado com amor. Até mesmo a ponto de colocar as suas asas sobre o que está errado, para não ter a ajuda de alguém que possa te ajudar no bom andamento e no bom comportamento da sua família. Você vai colaborar para o abandono da sua filha, do seu filho, de quem quer que seja na sua casa, da verdade da palavra de Deus. Toma cuidado. Encerrando, 8:05. Ainda bem que tem advogado aqui. E tem homem forte também. Primeira. Na verdade, Davi, ele não foi um modelo de um grande rei, porque ele tinha falhas de caráter terríveis, sem dúvida. O grande modelo de rei e de senhor que nós temos é Cristo, aquele para quem Davi apontava, né? Cristo veio da linhagem de Davi. Ele é o Deus e o rei que rege o mundo com a sua palavra. É a palavra dele que conduz e que dirige todas as esferas de atuação da vida humana. Cristo, ele sempre agiu com integridade. Olhe para Cristo, ele é o modelo. O modelo é Cristo. Todas as coisas que ele faz com absoluta santidade e integridade. Ele tanto ama os seus filhos que ele os disciplina. Não é? A disciplina não é ruim. Às vezes eu já escutei na vida da igreja, eu vou fazer isso, é disciplina, isso é coisa ruim. A disciplina é boa na vida da igreja, porque o propósito da disciplina é a correção, é trazer os filhos de Deus para perto. Só bastardo não é disciplinado. Filho é disciplinado. Então, se o marido que é marido, mas que não é pai porque teve outro pai, mas agora ele é pai porque ele adotou a criança desde pequeno, quando ele quer disciplinar o seu filho, que não é filho dele, mas é porque ele decidiu que aquela criança fosse dele, mesmo quando você não quer que seja, ele tem autoridade para disciplinar, e quando ele faz isso, ele mostra que o seu filho, ele não trata como bastardo. Porque é assim que o rei faz. Ele não nos trata como bastardos. O rei, que é Cristo, ele nos trata como filho. E por isso, às vezes, o lombo vem, né? Aquelas lombadas, aquelas tame nas costelas. Porque ele nos ama. Cristo é um modelo. Olhe para ele. Ele é o modelo de rei, de senhor. É na palavra dele que nós devemos conduzir a nossa vida. É com integridade que nós temos que andar, porque nós temos um rei que é íntegro. E este rei que é íntegro, ele nos disciplina porque ele realmente nos ama. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a nos arrepender, a pedir perdão para Deus se nós temos cometido algumas falhas nesse sentido. Se nós temos colaborado para a nossa família se distanciar de Deus, se arrependa. Não escuta isso e fala assim, não volto mais nessa igreja, não volto. Volta o coração para Jesus, se arrependa, fala, Senhor, obrigado. Eu tenho errado, muda a minha vida, me ajude a mudar, porque eu quero ser uma família cristã genuína, onde os meus filhos te amem e as gerações futuras da minha casa se prostrem diante de ti. Esse deve ser o seu desejo. Vamos orar? Deus, obrigado por esta igreja, por estes irmãos, pela tua palavra. A tua palavra renove a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Obrigado por cada casal, por cada irmã, por cada filho aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a te servir com fidelidade. Perdoa, Deus, as vezes que nós temos faltado com a integridade. Perdoa as vezes que nós não temos entendido a importância da disciplina. Perdoa as vezes que nós não temos conduzido a nossa família na leitura da tua palavra. Ó Deus, nos dá um coração arrependido, nos mude para que os nossos filhos sejam formados para serem cidadãos do reino dos céus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor. Que a exortação da tua palavra nos mude, nos transforme verdadeiramente. Louvado seja o Senhor. Em nome e para a glória de Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito Santo estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.